Olá, estudantes e simpatizantes do canal Literatura com P de Priscila. Hoje estou aqui para lançar a aula do segundo ano do ensino médio e falar sobre a terceira e última geração do romantismo. Antes de começar a nossa aula de hoje, vamos lá. Você já é inscrito no canal? Se ainda não, se inscreva, clica no sininho para sempre receber a atualização das aulas. Hoje estou aqui para falar sobre a terceira geração romântica. E para isso eu vou retomar rapidinho o conceito da primeira e da segunda geração. O romantismo é um movimento ocorrido no século XIX. E de acordo com as características que cada um dos períodos apresentou, ele foi dividido em 3 gerações. A primeira geração é conhecida como geração indianista. Então, é uma geração em que na Europa o homem se volta para o seu passado. No caso dos europeus, eles vão falar sobre o homem medieval. Já aqui no Brasil, o romance indianista, o romance vai se virar, vai se voltar para o passado brasileiro, que no nosso caso é o indígena. Portanto, é a primeira vez em um movimento literário em que o indígena é colocado como personagem principal, é abordado como a representação do Brasil. Ainda não é o ideal que vai ser alcançado lá na frente com outros movimentos, mas já é um primeiro passo para essa nacionalização. A segunda geração romântica, essa daí já foi tema de aula aqui no canal, conhecida como geração ultrarromântica ou mal do século, é uma geração carregada de sentimentalismo. Os homens do mal do século, os poetas ultrarromânticos, eles são carregados de angústia, solidão, melancolia, muitos sentimentos depressivos, fuga da realidade. E por esse motivo, é uma geração muito ligada, geralmente associada à morbidez e à morte. A terceira geração romântica também é conhecida como geração condoreira. E por que será que ela recebeu esse nome? A geração romântica, que se passa na segunda metade do século XIX, também é conhecida como geração condoreira e recebeu esse nome fazendo referência a um pássaro, o condor. Por que será que o movimento recebeu esse nome? Porque o pássaro é tão importante a ponto de ter este período literário batizado com o seu nome. Ocorre que na terceira geração do romantismo, os poetas se voltam para a causa abolicionista. Os poetas da terceira geração romântica vão falar sobre a escravidão no Brasil, principalmente sobre a travessia que os escravos passavam da África até o Brasil em navios negreiros. E o condor e outros pássaros que sobrevoavam esses navios representam justamente a liberdade que os escravos não tinham. Influenciados pelo poeta francês Victor Hugo, autor de Les Misérables, que defende que a arte não deve buscar apenas o belo, mas também o bem, os poetas da terceira geração romântica vão abordar a causa abolicionista, vão falar sobre a escravidão no Brasil. A terceira geração romântica, ela toma, tanto na Europa quanto no Brasil, um caráter social, um caráter de denúncia social. Enquanto os poetas franceses vão se preocupar com temáticas como a causa dos operários e dos camponeses, aqui no Brasil a preocupação é com a situação terrível e desumana em que viviam os escravos. Aqui no Brasil, a terceira geração romântica assume o caráter de poesia abolicionista e republicana. Alguns nomes ganham destaque na poesia condoreira aqui no Brasil, entre eles Souza Andrade, mas o maior nome da poesia da terceira geração romântica no Brasil é Castro Alves. Pela temática abolicionista e por denunciar, pelo sentido de denúncia que a sua poesia assume, Castro Alves é conhecido, ganhou a alcunha, o apelido de poeta dos escravos. O autor ficou conhecido principalmente pela sua obra O Navio Negreiro, em que ele narra os absurdos de forma poética, utilizando-se de hipérboles para demonstrar com exagero
o absurdo que era a travessia dos navios da África até o Brasil. A terceira geração romântica, portanto, apresenta uma visão completamente diferente, tanto da primeira quanto da segunda geração romântica. Enquanto a primeira geração romântica é ufanista, nacionalista, exalta a pátria, e a segunda geração se volta para sentimentos subjetivos, ou seja, egocêntricos, pensando em si mesmo, a terceira geração romântica se volta para o outro, se preocupa com as causas sociais. E neste ponto podemos observar um ponto de transição entre a terceira geração romântica e o próximo movimento literário, que é o realismo. Com certeza vocês entenderão isso na próxima aula. O Navio Negreiro é um poema de Castro Alves e um dos mais conhecidos da literatura brasileira. O poema descreve com imagens e expressões terríveis a situação dos africanos, arrancados de suas terras, separados de suas famílias e tratados de forma desumana nos navios negreiros, que os traziam para ser propriedade de senhores e trabalhar sob as ordens dos feitores. Analisaremos agora trechos de 2 cantos da poesia de Castro Alves, o canto 4 e 5. Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magas crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar. Diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rijo o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Podemos observar na poesia de Castro Alves a presença de diversas figuras de linguagem, como a metáfora e a ironia. Quando ele diz, e ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais, se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Na verdade, a orquestra irônica se refere aos risos daqueles que assistiam o sofrimento dos negros, e as doudas espirais nada mais são do que os pulos que os escravos davam tentando fugir dos açoites. No canto 5 temas. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba? Que excita a fúria do algoz? Quem são, se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala, como um cúmplice fugaz? Perante a noite confusa, dizei-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Aqui o poeta mostra sua indignação perante o navio negreiro e roga a Deus e a fúria do mar para que acabe com tal infâmia. No meio da quinta parte, as imagens da liberdade no continente africano são intercaladas com a prisão no navio negreiro. A noite escura e aberta da savana se transforma num porão escuro, cheio de doenças e de morte. As condições desumanas do transporte de escravos são descritas de forma poética, realçando a desumanização deles.
Proponho agora um jogo de intertextualidade com duas músicas da atualidade, que aproximam a realidade do preto em nossa sociedade aos versos de um navio negreiro. Ao contrário do que os abolicionistas sonhavam, a escravidão pode ter teoricamente acabado, mas o processo de exploração e marginalização da população negra marca a história do nosso país até os dias de hoje. Nos versos da música Identidade, do cantor Jorge Aragão, podemos ler: quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Aqui vemos na canção Boa Esperança, de Emicida, os camburões dos carros de polícia sendo metaforicamente comparados aos navios negreiros. Esta comparação ocorre porque após a abolição, sem qualquer política de reparação ou incentivo financeiro, a população recém-liberta não viu outra alternativa a não ser ocupar os morros e dar início ao processo de criação do que hoje nós conhecemos como favelas. A população das favelas, em sua maioria, é negra, sendo descendentes daqueles primeiros escravos libertos. Daí a analogia aos navios negreiros. Teoricamente, os negros estão libertos desde 13 de maio de 1888. Mas o que vemos hoje em dia são os resultados de uma população que vive na pele todas as consequências de mais de 300 anos de escravidão. A luta continua. Ela é minha, é sua. É nossa missão combater o racismo e a discriminação social. Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!